Como sair de um sofrimento emocional. Hoje é dia de falar sobre sofrimento emocional. O que fazer para sair de um sofrimento emocional? Melhor ainda, o que fazer para evitar um sofrimento emocional? Será que é possível evitar um sofrimento emocional? Eu quero trazer um pouco sobre o que é um sofrimento emocional. E eu quero também que vocês possam compartilhar aqui qual é a percepção de vocês, o que é um sofrimento emocional. E quando a gente começa a entender sobre sofrimento emocional, eu sei que muitas aqui já passaram por um sofrimento emocional, eu já passei por um sofrimento emocional. Se você for pesquisar lá o que é um sofrimento emocional, sofrimento emocional refere-se a um estado de angústia, dor ou desconforto psicológico causado por eventos, situações ou experiências que afetam as emoções de uma pessoa. E como isso pode acontecer? Isso pode acontecer ali com excesso de estresse, com trauma. Tudo isso pode gerar um sofrimento emocional. A solidão também, a perda também pode causar sofrimento emocional. Quem aí já passou por um sofrimento emocional e teve dificuldade de sair dele ou permanece nele até hoje? Então, quando a gente entende o que é um sofrimento emocional e de onde surge, só que o sofrimento emocional, ele começa já no início, quando a gente passa por essas experiências conflitantes? Não. Antes de entender como sair de um sofrimento emocional ou como evitar um sofrimento emocional, a gente precisa compreender aqui a diferença de dor e sofrimento. Quem sabe a diferença de dor e a diferença de dor e sofrimento? Quem sabe a diferença? Ju, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. O sofrimento, ele nunca inicia em nossa vida. Não. O sofrimento é uma consequência. Eu expliquei para vocês o que é sofrimento e aqui no início trouxe. É um estado emocional. A dor é uma mensageira de informações. A dor nos convida a entrar em movimento, a sair de um lugar que está me causando dor. A dor é um convite. É algo divino. Porque é uma grande oportunidade de evitar um sofrimento. Sofrimento é a consequência de permanecer na dor. Anota isso. Sofrimento é a consequência por permanecer na dor. A dor é um estado, é uma mensagem que te convida a se movimentar. A partir do momento que eu não me movimento, ali surge um sofrimento. Então, antes do sofrimento vem a dor. E me faz lembrar de uma experiência com meu filho. Eu sempre conto essa experiência aqui, que ela nos ensina muita coisa. Meu filho, uma vez eu estava cozinhando e ali tinha uma chama acesa. Desliguei a chama, né? Ele quis pegar na chama, encostou a mãozinha na chama. Eu falei, filho, pode queimar a mãozinha. Expliquei para ele. Só que ele não entendeu, não sabia o que era queimar a mão. Ele nunca havia passado por uma experiência. Ok. Hora que eu virei de costa, o que meu filho fez? Colocou a mão na chama. Na hora que ele colocou, ele tirou e começou a chorar. Ali ele entendeu o que era queimar a mão, porque até então ele não sabia
Então não adianta nada eu falar para ele, filho, vai queimar a mão. Eu não sabia o que era queimar a mão. O filho, é perigoso. A criança, ela aprende por experiência. Ó, pega essa chave aqui, tão poderosa. Anota isso. A dor tem um caráter pedagógico. A dor nos ensina. Meu filho nunca mais colocou a mão na chama. Ele aprendeu a partir de uma experiência que causou dor. E que formou ali uma memória ao longo prazo, porque até hoje ele lembra disso. Esses dias na cozinha, ele me falou, mamãe, você lembra quando eu coloquei a mãozinha no fogo e queimei? Eu falei, mamãe, lembra. Nunca mais esqueceu. Não adiantava eu falar para ele que não pode colocar a mão. Aí vamos olhar para a nossa vida? Vamos olhar para a nossa vida. Tudo aqui que nós temos, né, à nossa disposição. E quando a gente entende que nós estamos aqui também em um processo de aprendizagem, aí entra uma questão. Não adianta querer fugir da dor. Porque a dor faz parte do nosso processo aqui. Nascer dói. Morrer, eu acredito que dói. Dizem que dói. Todo o processo de crescimento dói. Todo o processo de transição dói. Agora, ok. E por que eu permaneço na dor? Aí entra aqui uma questão muito poderosa. Muito poderosa. Que é uma frase, não sei nem de quem é exatamente assim, ó. A dor é inevitável. O sofrimento é uma escolha. Mas será que é uma escolha consciente? Você escolhe sofrer conscientemente? Aí você vai começar a se observar a partir de agora. Até mesmo o próprio sofrimento nos traz um ganho. Qual é o ganho de permanecer nesse sofrimento? Já parou para pensar nisso? Por exemplo, um relacionamento abusivo. Permanecer nesse lugar de sofrimento pode ter o ganho de me sentir, por mais que estou sofrendo, eu consigo sobreviver nessa situação. E se eu sair desse relacionamento e não conseguir sobreviver sozinha? E se depois eu não conseguir me relacionar com outra pessoa? Olha a ferida emocional do abandono que nós tratamos com o método TPM aí. Se eu sair daqui, desse lugar de sofrimento, será que não pode ser pior? Aí entra, eu vou repetir uma dor já existente lá no passado, que é justamente o sentimento de rejeição, o sentimento de abandono. E ali você permanece no sofrimento. Então, primeiro ponto aí é conseguir identificar qual é o ganho secundário. Talvez você não está nem percebendo se isso é um ganho. Juliana, mas não, o que eu vou ganhar com isso? Inconscientemente, você permanece porque existe um ganho.
Existe uma necessidade que está sendo suprida. Quer ver só? Uma pessoa que vive doente, sabe? Sai de uma questão, entra em outra. Ela fala assim, meu Deus, eu quero sair desse sofrimento. Só que inconscientemente, ela está suprindo uma necessidade lá da infância, que é de atenção. Eu conheço mulheres que já chegaram em meu consultório nesse lugar. Que já chegaram, já conscientemente, do desejo de sair do sofrimento. Quando ela começou a entender a história dela, a nossa cura se encontra onde? Em nossa própria história, lembram? Pois bem, quando ela começou a trazer que quem cuida dela é a mamãe dela, e que a mamãe dela deixa tudo pra cuidar dela, aí ela, olha, eu fiquei arrepiada. Aí ela olha lá pra trás e ela vê, percebe que a criança dela estar ali gritando pela atenção da mamãe, e a nossa natureza, a tecnologia aqui que temos, ela vai buscar mecanismo para suprir as nossas necessidades mais íntimas. E aí o que ela fala? Eu não tive a atenção da minha mamãe lá na infância. Só que ela tá tendo agora na fase adulta. Só que de uma forma totalmente disfuncional. Então, se te faltou lá atrás, você vai buscar uma forma para suprir isso. E aqui entra entrar em relacionamento abusivo, a procura de preencher algo que papai não proporcionou, a procura de preencher algo que mamãe não proporcionou. E ali eu me encontro no sofrimento. Faz sentido isso para vocês? Com possibilidade de atenção. Eu estou sendo vista. Eu estou sendo amada. O nosso desejo mais profundo, a nossa busca maior aqui é busca por amor. É busca por atenção. Sabiam disso? A nossa principal busca, que é muito incrível, né? Quando a gente vai entender que... sabe aquela sensação de que estamos sempre em busca da nossa origem? De onde nós viemos? A gente vive em busca dessa origem. E aí essa busca nos leva a tanta situação. Tanta situação. Que quando se vê, você tá em um sofrimento totalmente inconsciente, você não tá nem conseguindo compreender que você tá no sofrimento. É isso mesmo. Você tá num sofrimento, mas sem perceber o sofrimento. Porque aquilo são migalhas para suprir uma lacuna que está aí dentro de você. Só que são migalhas. Não tá te suprindo coisa nenhuma. E por você não ter esses conhecimentos, o autoconhecimento, alguém perguntou autoconhecimento? É o que nós fazemos aqui, né? Quem é TPM aí, o método TPM, ele é um processo totalmente de autoconhecimento. Tanto é que a frase que representa é: a nossa cura se encontra em nossa própria história. E essa resposta sempre nós vamos encontrar onde? Onde? Dentro de nós. Ok. Aí quando a gente entende que o sofrimento é a consequência de permanecer na dor, permanecer é uma escolha. Só que eu sei que, assim como muitas me falaram lá no consultório, vocês podem me falar aqui: Ju, eu não escolhi ficar. Talvez você não escolheu consciente, mas inconscientemente você escolheu.
Anota isso aí, ó. As memórias são capazes de governar a nossa vida. Ou você aprende a lidar e compreender a sua própria história, ou a sua própria história governará a sua vida, mas na maioria das vezes em direção ao sofrimento. É uma forma de estar totalmente presa a uma dor, a algo limitante para você se proteger. Quem aí já reconhece que tem muitos pensamentos negativos no dia a dia? A nossa mente, ela é muito mais, tem muito mais predisposição para trazer o negativo do que o positivo. Por quê? Porque quando ela traz essas memórias do trauma, daquilo que aconteceu de negativo, ela nos protege. É a função. Nos protege para não passar por aquilo novamente, para não correr risco. Só que nós vivemos muito mais de forma inconsciente do que consciente. É claro, não dá para ser consciente o tempo todo a todo momento. Não dá, até porque precisamos do nosso inconsciente aí para várias questões da nossa vida. Mas quando você passa por uma dor emocional, se você não tem recursos emocionais, autoconhecimento, compreensão dessa tecnologia que acontece dentro de você, através de pensamentos, através de sentimentos, você tem muita predisposição de permanecer na dor, de fazer dessa dor um sentimento de estimação e perceber que ela te traz ali, te supre em uma necessidade que não foi suprida lá na sua infância. Olha isso, meu Deus. E quando você percebe isso, pode ser inconsciente, você permanece. Porque você está tendo atenção aí da sua família, de alguém, da mamãe, do papai. Porque de alguma forma você está recebendo um amor que você não teve. Você não está recebendo amor. Eu atendi um caso que assim foi muito forte. Toda vez que eu lembro desse caso eu fico muito emocionada. Ela me procurou já após várias dores, vários sofrimentos, e ela vivia mesmo assim entre idas e vindas do hospital. Quando era uma coisa era outra, e sempre na cama, sempre de cama, sempre de cama, sempre de cama. E a mãe dela fazia a comida dela, só que a mãe dela reclamava muito. A mãe dela reclamava muito. E ali ela estava em um sofrimento emocional, além daquilo que ela estava vivendo, esse sofrimento emocional de escutar tudo que a mamãe dela falava. Só que a mamãe reclamava, mas estava lá. Continuava lá. A mamãe continuava lá. E sabe o que a criança dela viveu? A mamãe dela trabalhava muito. Nem comida para ela fazia na época. Quem fazia era a irmã mais velha. Olha isso. E ela trouxe muitos momentos da mãe cozinhando para ela, ou seja, era uma falta dela. Era uma lacuna dela. Ela repetia muitas vezes isso nas sessões. Quando pensa que não, ela percebe que na verdade ela estava lá, mesmo a mãe xingando, reclamando, mas ela estava tendo a atenção da mamãe. Olha como é permanecer no sofrimento, estar em sofrimento, permanecer na dor de forma inconsciente. E talvez você esteja agora em um sofrimento emocional inconscientemente. E você não sabe o porquê você está aí. E eu preciso te informar
Você está aí porque é uma escolha estar aí. Tudo iniciou através de uma dor, e dor é passageira. Agora você precisa olhar com profundidade para a sua história, compreender o que me faz permanecer aqui. Quais são os ganhos que eu não estou percebendo conscientemente e ao aprofundar eu compreendo que eu tenho ao permanecer aqui? Vocês, olha, isso é tão simples, mas somente de olhar para isso vocês vão ficar admiradas. Admiradas. Somente de pegar um papel, uma caneta e começar a escrever tudo aquilo que você vem percebendo ao permanecer nesse lugar. E podemos evitar? Com toda certeza. No momento que vier a dor, escute a dor. Acolha a dor. Não negue a dor. Veja o que ela está te convidando a fazer. Que movimento é esse? Do meu filho foi um movimento de tirar a mão. Um sofrimento de sair desse ambiente, de sair desse relacionamento. Um convite de encontrar uma solução. E a partir daí, faça o movimento necessário. E aqui entra, que trouxe aqui ó, uma listinha aqui para vocês, ó, tá aqui na minha frente. Como sair de um sofrimento? Se esse sofrimento ele está ligado a uma experiência do passado, primeiro ponto é compreender isso. Eu estou em um sofrimento de uma experiência que já passou? Eu ainda me encontro presa a essa experiência, porque isso acontece muito, por exemplo, com trauma. A partir daí, primeiro ponto, se você não trazer um novo olhar para essa experiência, que é uma ressignificação, você vai ter dificuldade de sair desse lugar. Não adianta falar, já passou. Não é isso, não é assim que funciona. Eu que não vou olhar lá para o passado já passou. Não passou em sua memória, não. Em seu corpo, não. Porque se a memória está fortalecida, ela está sendo acionada sempre, a todo momento. E principalmente se você está ruminando essa experiência. Ou seja, primeiro ponto, tirar o foco. Tirar o foco aí dessa experiência. Ou seja, parar de ficar ruminando. Sabe quando você lembra? E você lembra e quer lembrar com todos os detalhes? Você lembra com todos os detalhes, aí você lembra e você fala assim, ó, mas por que eu não fiz isso? Por que eu não falei isso? Eu deveria ter feito isso. E se eu tivesse feito isso? Só que já passou, não tem como mais. Agora, tem como sim. Você se resgatar desse lugar. Primeiro ponto, já compreender isso. Tirar o foco. Ju, como? Mudando seu padrão mental. Mudando seu pensamento. A gente consegue mudar com outro pensamento. É tão simples, né? Você consegue mudar com outro pensamento. Você pode trazer uma música no lugar. Você pode trazer uma frase no lugar. Você pode trazer a lembrança de outra experiência no lugar. Fazer a partir de um estado de consciência. Tudo começa aí. Eu preciso estar consciente daquilo que está acontecendo em mim, que é o diálogo interno. Se eu não estou consciente do meu diálogo interno, eu não consigo. Começa tudo aí. O diálogo interno, ele precisa ser percebido por você.
a gente compreende que o pensamento, primeiro vem a informação, né? Se a gente for entender como surge uma emoção, porque o sofrimento ele é emocional, ele é sentido. A gente consegue quebrar o ciclo antes de chegar no sofrimento, na dor inicialmente, né? Mas se você já está em sofrimento, esse sofrimento ele está sendo alimentado. Porque você permanece lá, concorda? E como você permanece lá? Olha a chave. Anota isso. Como você permanece no sofrimento? Você permanece no sofrimento através da sua mente. Permanecendo no mesmo lugar do conflito. E aqui entra. Eu não me encontro mais naquele lugar. Onde eu me encontro? Aqui e agora. Todas as vezes que vier um pensamento daquilo que você viveu, você precisa mudar esse padrão mental. Só que isso é através de um treinamento. É um treinamento, porque não é assim. Ah, vou pensar agora, mudei. Não é assim. Não é no primeiro momento, não vai ser no segundo momento. Você precisa treinar. A partir do momento que você mostra para sua mente que quem governa é você e que quem lidera esse movimento de forma consciente é você, você começa a sair desses padrões disfuncionais que te leva à dor, permanecer na dor e entrar em sofrimento. E tudo começa aqui. Então, ponto 1, tirar o foco do conflito. Anota isso. Que é sair da ruminação. Se esse sofrimento, que a maioria das vezes é, né? Porque a dor é estar de presença. A dor é aquilo que você está vivendo agora. Ou que viveu até ontem. Mas se você permaneceu na dor, você entra em sofrimento. Se eu já estou em sofrimento, a experiência conflitante foi lá no passado. Foi lá no passado. E aí entra onde você está colocando seu foco. Pessoas que ficam em sofrimento vivem muito mais no passado. Anotem isso. Quem permanece no sofrimento é uma pessoa que vive mais no passado. Nota outra chave. Desapegar. Aqui entra o desapego. Às vezes o sofrimento pode ser por aquilo que você não conseguiu fazer. Se você não desapegar disso, compreender que você pode, a partir de agora, fazer diferente, você também permanece no sofrimento. Também permanece em sofrimento. Já anota. Eu preciso desapegar dessa experiência. Como a gente desapega das experiências? Parando de se identificar aquele momento. Você tem que desvincular emocionalmente daquela experiência. Nós fazemos isso muito bem com a liberação emocional. Nós temos dentro do método TPM, né, toda uma estrutura de liberação emocional. E você pode fazer isso conscientemente, trazendo exatamente a pergunta: o que você pode fazer, claro, de uma forma saudável para você, algo onde você consiga liberar essa emoção residual. Porque quando eu falo de uma emoção residual por uma experiência conflitante, significa que lá naquele momento eu não consegui expressar o que eu precisava. E o sofrimento vem também a partir daí. Porque a experiência conflitante, ela causa dor, ela gera incômodo,
né? Desconforto. Só que ali a dor vem e nos traz uma informação. Juliana, fala que você não gosta disso. Fala que você não quer isso. Fala não. Ou fala que você não quer ir agora. Ou fala que você precisa sair agora. Sei lá, tô dando alguns exemplos aqui. Só que eu não consigo expressar. Eu não consigo me posicionar. E ali eu permaneço. E quando você permanece, você vai levar isso para a vida. Isso vai adiante. Aí entra. Eu estou em sofrimento. Eu compreendo. E já identifico que experiência foi essa. E compreendo também que eu não consegui expressar. Você pode fazer isso agora. Como seria o seu expressar agora? Como seria? Fala pra mim. O que você faria para conseguir expressar isso agora? É dar um grito? É chorar o que você não conseguiu chorar? É sair correndo para liberar endorfina e suar, suar, suar? É falar? Ah, Ju, eu não consigo fazer porque essa pessoa não tá mais aqui. O que você pode fazer simulando o seu expressar? Pode fazer. Entenda uma coisa, o nosso cérebro, ele não compreende o que é real, o que é imaginação. Não compreende. A gente pode fazer até um teste agora. Imagine uma experiência, algo que acontecesse, que te deixasse triste. Qualquer que seja a experiência. A gente faz isso no dia a dia, o tempo todo. Imaginando as tragédias, a maioria faz, né? Imaginando as tragédias, né? Quantas vezes a gente se coloca nesse lugar de sofrimento só no pensamento? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada, mas você está criando o seu próprio sofrimento. Por quê? Porque você já está padronizada. Porque você já vem desse padrão. Desse padrão de ficar em sofrimento. Porque isso é familiar para você. E ser familiar é muito mais, como diz, fácil para nós do que sair desse lugar, daquilo que é familiar para algo novo, para romper a barreira. Mudar dá trabalho. Sair de um padrão limitante dá trabalho. Ou vocês acham que não? Dá muito trabalho. Só que tem aquelas que estão no sofrimento totalmente perdidas, vendadas, totalmente vendadas. Sabe aquela pessoa que tá na escuridão? Quem já vivenciou uma experiência de acabou a luz? Olha, eu fiquei arrepiada agora. Acaba a luz e a gente fica totalmente perdida sem saber o que fazer. Essa luz demora de chegar. Como você fica? Quantas estão nesse lugar? Uma das nossas habilidades da terapeuta especialista TPM é iluminar caminhos. Por que trazer luz? O sofrimento é na escuridão. O sofrimento é na escuridão. Olha que poderoso isso. Nossa, às vezes vem, né? A mensagem fala, pensa, aí você vai associando com a vida porque eu estou transbordando na vida de você, mas eu estou me transformando aqui também. Aí vai trazendo reflexões. Quando a gente entende que sofrimento é porque eu permanecer em uma dor,
que aconteceu lá atrás, eu me perco nessa dor, fico presa na dor, ali eu entro em sofrimento, a luz já vai diminuindo, eu fico na escuridão, eu passo a acreditar que não tem mais saída. Olha o sair, olha o se movimentar, olha o sair do sofrimento. Só que eu tô tão na escuridão que eu não vejo mais saída. Anota isso. Peça socorro. Ajuda. Deseja sair de um sofrimento que tá difícil? Compreender e entender qual a melhor forma? Peça ajuda. Você pode pedir ajuda. E aí entra, claro, uma pessoa que possa te ajudar. Uma TPM da vida, por exemplo. Uma pessoa que tem recursos para você e principalmente compreensão. Onde ela vai, lá onde você se encontra, segura em sua mão e vem em direção à luz da sua vida. E mostra para você, esse é o caminho. E segue com você ainda até esse lugar. Olha que maravilhoso. Isso acontece demais aqui, ó. Eu não consigo expressar a minha vulnerabilidade. Tem um padrão aí. Expressar a vulnerabilidade para você significa provavelmente mostrar fraqueza, né? E em algum momento você aprendeu que você não pode mostrar fraqueza. Existe algum risco ao mostrar fraqueza. Em que momento da sua vida tu mostrou fraqueza e você correu um grande risco ali? Ou você teve uma dor, uma consequência por expressar a sua vulnerabilidade. Nós, na maioria, viemos de uma educação assim. Porque chorar é a forma que a criança tem de pedir ajuda, de sinalizar algo, de mostrar a vulnerabilidade. Engole o choro. Isso é uma forma de aprender a reprimir a vulnerabilidade. Porque se chorar eu apanho, quantas aí já escutaram isso? Se chorar apanha. Se chorar apanha. Opa! Eita, eu vou ficar caladinha a partir de agora. Porque se eu falar, eu vou apanhar. Se eu falar, vai vir algo aí que não é legal. Aí fica todo mundo, né? Engolindo, 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 engolindo. E aí não fala. Primeiro ponto é mudar esse padrão. Compreender que não tem nenhum risco se você expressar. O risco que pode acontecer aqui é alguém te julgar. Aí você entra ali, ó, tem que estar muito bem, né, fortalecida aí nessa compreensão. Essa pessoa, ela não compreende nada sobre acolhimento. E isso não vai prejudicar nada no seu físico, porque se a gente for olhar para os riscos, o risco de morte, por exemplo. O risco de perder algo muito importante. Agora, se alguém falar assim, Juliana, frescura. Frescura para você, não para mim. Outro ponto aqui para a gente sair de um sofrimento, ou evitar, porque principalmente evitar, para não chegar no sofrimento, mas quem tá chegando no sofrimento ali é a mudança de padrão mental, que eu já trouxe para você. E um ponto aqui, ó, nossa, essa é muito importante, sabe? Isso aqui é muito importante. Não se identificar com a dor. Anota isso. Você não é a dor. Você não é
isso que você está sentindo. Você não é os seus pensamentos. Você também não é os seus sentimentos. E quando você traz a dor como se fosse parte da sua identidade, você permanece no sofrimento e você acredita que a sua vida, que você nasceu para sofrer. E tudo começa aqui. A própria doença no físico. Toda e qualquer doença é uma mensageira de informação, porque doença é dor. Doença é dor. É conflito. É um convite para olhar para algo que está em desarmonia. Se eu não escuto a minha natureza da primeiro momento, que é a dor, ela me informa mais uma vez. Aí vem uma dor maior. Se eu não escuto, a minha natureza é a função dela de trazer uma dor ainda maior, até que eu consiga escutar a dor. Infelizmente, a gente muitas vezes não escuta a primeira vez a dor, vem a segunda dor, a terceira tem que ir para a cama para escutar a dor. Só que infelizmente, por falta de conhecimento, as pessoas ficam tão presas a um tratamento somente de uma forma, que é a alopatia, né? Não sou contra a medicação, mas eu acredito que é muito importante unir o tratamento. Que é, não adianta somente cuidar de uma parte e deixando outra parte, porque você vai ter uma lacuna. E mais uma vez, aqui entra o sofrimento. Não escuta uma vez a dor, não escuta a segunda, não escuta a terceira, é porque você permanece nela. E aí você vai gritar. E não precisa chegar nesse ponto. Não precisa chegar nesse ponto. Tem tantas formas. Tantas formas. Não é de hoje para amanhã que você vai sair de um sofrimento. Pode acontecer? Claro que pode. Eu acredito nessa mudança rápida aí, mas para isso tem algumas particularidades aqui, né? Então tem algumas questões aí que talvez pode ser rápido pra gente, mas quanto tempo você já tá nessa busca? Isso é um ponto bem importante, né? Quanto tempo você já está nessa busca? Quanto tempo? Fala pra mim. As pessoas não enxergam, não conseguem ver o que nós vivemos no secreto. Ninguém vê o que estamos vivendo no secreto. Quando a gente traz a informação para as pessoas, quando as pessoas começam a perceber, a gente já vem de uma jornada de anos no secreto. Mas eu creio fielmente que Deus sempre honra aquela que se mantém no processo, no secreto. E vai ter aquelas pessoas que vão falar: do nada a Juliana hoje impacta milhares de mulheres, a criadora do método TPM que se encontra em 20 países. Do nada, oh meu Deus. Ai, eu precisaria de muito tempo para mostrar como foi a trajetória do início até aqui. Nunca será do nada. Sempre existirá um processo. Sempre existirá um processo, e nesse processo, dor e sofrimento. Até porque estamos aprendendo a lidar com a dor. Até porque estamos amadurecendo, né? A maturidade começa
a fazer parte da nossa vida a partir do momento que a gente começa a se desenvolver. Até então, eu falo por mim lá atrás, né? Que sim, eu comecei bem nova. Algumas pessoas falam, não, você começou novinha, com 19 anos, porque um grande sofrimento ali me trouxe para o movimento. Mas, se a gente for começar a olhar para o momento que você é convidada para despertar, independente da sua idade, o que tu tem que pensar? Que maravilha, eu estou tendo essa oportunidade. Sabe por quê? Porque vai ter gente que vai sair daqui adormecida. Isso é triste, mas infelizmente é. Muitas pessoas passam pela vida sobrevivendo. E a pergunta é: o que tu queres? Viver em abundância? Essa é a promessa. Ou sobreviver por falta de conhecimento? Não é por isso que o povo padece? Olha, meu Deus, a gente ficaria aqui, horas e horas, aprofundando em todos esses conhecimentos para a gente se desenvolver, para a gente cada vez mais gerar recursos emocionais, e tem muita coisa para que possamos viver. Porque o processo ele é contínuo, ele é contínuo de desenvolvimento. Todos os dias. Ou vocês acham que eu não continuo me desenvolvendo? Continuo. Vocês sabem que o conhecimento, para mim, é de profundidade. Eu também me conecto com pessoas profundas, com professores, com mentores. A superficialidade, para mim, não faz sentido. E quando a gente começa a entender tamanha profundidade do nosso processo, mas ao mesmo tempo tamanha simplicidade, a gente compreende. Eu só estou aqui porque realmente é inconsciente. É falta de consciência. E mesmo tendo consciência, eu preciso ir pro processo. Porque não adianta nada você ter consciência que você precisa fazer um movimento e tudo isso que eu vou recapitular aqui que eu trouxe para vocês, para saírem do sofrimento. Se você não fizer, se você não executar, se você não passar pelo processo, é processual. Consciência é um ponto de start. Só que não adianta você ter consciência do seu propósito maior se você não faz o que precisa ser feito. Se você não dá o seu passo. Não adianta nada. Aí sabe o que vai acontecer? Obesidade mental. Mais um conhecimento. Mais um conhecimento. Ah, Juliano, já sei de tudo isso. E o que tu tá fazendo com isso? O que você está fazendo com isso? Ok, você já sabe. Mas qual foi a prática diante disso tudo? Isso é importante. Consciência é um start. Que é muito importante. Porque tudo que eu estou falando aqui não é para qualquer uma. É até um saco, como diz, né? É chato escutar isso aqui. Para quem não está na consciência, tem que estar na mesma estação. Se não estiver na mesma estação, nossa, sabe aquelas pessoas que só gostam de acompanhar a vida dos outros? Não estou julgando, não é um julgamento, não. É só uma observação, é para trazer uma observação. Aquela pessoa que, nossa,
Sabe aquela pessoa também, que muito padrãozão assim, que já acorda na segunda pensando na sexta, na festa da sexta? Sabe essas pessoas que vivem nesse ciclo? De acordar, ir pro trabalho, dormir pro trabalho, já esperar a festa do final de semana? Ou tá ali vendo a vida dos outros, porque isso aí, nossa, tá sabendo de tudo das novelas, tá sabendo de tudo quanto é coisa aí dos programas da vida. Meu Deus, a vida tá passando, mulher, pelo amor de Deus. Adormecida. Não consegue escutar isso aqui, não. Não consegue. Não consegue. Vai me chamar de louca. Louca, porque nós não estamos falando de vida de ninguém. Agora traz aqui para falar uma vida de alguém. Para essas pessoas. Para uma discussão aí de algo que está acontecendo em uma novela, por exemplo. Isso é consciência. Presta atenção. Infelizmente, a porcentagem ainda é pouca. Por mais que as pessoas, graças a Deus, estão conscientizando cada dia mais da importância do autoconhecimento, do conhecimento. Nós estamos na era do conhecimento, né? Mas a porcentagem ainda é pouca. Nós precisamos cada vez mais de mensageiras para entregar a mensagem, para que possam iluminar caminhos e assim despertar. Leoas despertas, despertando leoas. Essa é a nossa missão aqui. Nós precisamos. E assim, não tem muito tempo, não. Rápido. Breve. E quanto mais consciência nós temos da nossa missão, de tudo que precisamos fazer, do nosso papel e da nossa contribuição aqui, mais a gente tem necessidade de transbordar. Mais a gente tem necessidade de se transformar para ajudar outras pessoas. Porque é sobre isso. Eu falo por mim. Esses dias mesmo, mas você não tá cansada? Não é que eu não canso, eu canso. Mas eu tenho uma chama que me traz uma nutrição de tipo, Juliana, você não tem muito tempo. Tem muitas mulheres que precisam ser despertadas para a missão delas. E elas precisam ocupar o seu lugar aqui. Bora, Juliana. Imagina a minha equipe comigo aqui, né? Eu tenho um mentor que ele fala assim, não é opção, é missão, né? O André Cash, ele traz isso. Não é opção, é uma missão. E quando você entende que não é opção, é uma missão, tem escolha. Se você não vive o seu propósito, você pode ter certeza, vai vir alguma coisa na sua vida para te convidar a ocupar seu devido lugar. Não tem como fugir. E vou falar mais. Quem está em sofrimento é justamente porque está desconectada dela mesma. Dor é diferente de sofrimento. Dor é um convite para você fazer um movimento. Te convida a olhar para algo que está fora do lugar, que está em conflito, tá? Sofrimento é permanecer na dor. É escolher ficar na dor. Conscientemente ou conscientemente. Mas eu acredito que a maioria é inconsciente. O que você precisa aprender? A olhar, questionar a dor. Compreender a dor. Qual é o convite que ela está te fazendo agora? Escute a dor. Chame a dor para uma conversa séria. Pronto. A partir daí você vai compreender. Outro ponto aqui. Tirar o foco do conflito. A maioria do sofrimento é porque você está presa lá no passado, de uma experiência. Tira o foco do conflito. Para de ruminar. Mudando o seu padrão mental. Outro ponto, desapego. Anota, desapegar de tudo que não te serve mais. Desapegar, deixar ir, entender que isso aqui não vem gerando mais valor na sua vida.
desapegar daquilo que não tem mais sentido para você. Outro ponto que você pode colocar da forma que você desejar. Liberação emocional. Libere expressando o que você não expressou e que te fez permanecer na dor. Como você pode fazer isso? E um aqui para você cada vez mais se fortalecendo é nutrir de informações saudáveis. Quanto mais você se nutre de informações positivas, de bons momentos como esse, um bom filme, uma boa música, um bom livro, uma boa conversa, você vai fazendo um processo de limpeza, trazendo o que é bom e eliminando o que é ruim, se nutrindo cada vez mais do positivo. E a partir daí, você começa a ter força para sair do sofrimento. Porque mesmo estando em sofrimento, ela é uma fase. Só que ela foi uma fase mais longa. Porque você iniciou na dor, permaneceu na dor e está em sofrimento. Está tendo a oportunidade agora de sair desse lugar que não é seu, que não te pertence. Para ir para o seu lugar, em direção ao seu propósito maior. Combinado?